Oi, oi, sejam bem-vindos. Bom, hoje eu vim compartilhar com vocês algumas informações de diferenças entre preparos fitoterápicos, preparos herbais, né? Que seriam o gel, a pomada ou o creme. Eu fiz um post esses dias, algumas pessoas ficaram curiosas, pediram um pouquinho mais de informação e eu achei que seria bacana compartilhar com vocês em um vídeo para que a gente possa, né, ir cada vez mais agregando, compartilhando informações que nutrem. Então, em relação aos preparos herbais, sejam cremes, pomadas ou gel, é interessante a gente pensar que eles são bases, né? Geralmente bases neutras. Para a gente conferir a essas bases uma ação terapêutica, é preciso que a gente recorra aos extratos fitoterápicos, né? Extratos das ervas, que vão tirar delas os princípios ativos que vão ser usados na formulação dos produtos. Então, a gente vai ter, eu não vou conseguir entrar muito a fundo, né, nas formas de extração, mas para a formulação da pomada, do gel ou do creme, a gente vai usar ou extrato glicólico, ou a alcoolatura ou a tintura, tá? A tintura e a alcoolatura são preparos onde a gente extrai os princípios ativos usando o álcool como base. E o extrato glicólico, ele vai ser uma extração à base de uma base hidroglicólica, né? Então ali a gente já tem uma diferença de base, tá? E essa diferença, ela é importante na hora da gente pensar na atuação. Uma tintura, por exemplo, ela geralmente não é usada em processos de cicatrização, onde a gente tem corte ou queimadura, algo do tipo. Porque o álcool ele vai interferir no processo de cicatrização e ele também vai causar ardência, desconforto. Então a gente recorre ao extrato glicólico ou uma compressinha com um chá, enfim. Então a gente sempre vai ter algumas diferenças e alguns cuidados, né, que são importantes na hora da gente fazer os preparos também. E quando a gente entra então na formulação desses três produtos, existem diferenças porque a base deles difere. Um gel, ele é uma composição de quase 100% de água, então ele tem uma grande penetração pela nossa pele, pelo nosso tecido. Geralmente usado então para trabalhar regiões maiores, nem sempre em massagem, porque a gente não tem um deslizamento tão fácil, né, por ser água, mas ele pode ser usado em pernas, barriga, rosto, grandes regiões, tá? Geralmente pelo aspecto geladinho que ele tem, né, naturalmente mais geladinho, ele é usado para tratar luxações, batidas, contusões, gel para pernas cansadas, uma pele mais oleosa, acneica. Então a gente vai ter aí um uso também bastante vasto do gel. Quando a gente fala do creme, o creme ele é uma emulsão entre água e óleo. Então a gente vai ter na composição dele uma base gordurosa misturada com aquosa. Então, se eu uso nessa composição um óleo vegetal, eu também tenho uma grande penetração na pele, porque tanto a água quanto o óleo, eles vão absorver, a pele absorve 100%. Então, eu consigo ter uma ação terapêutica muito bacana e consigo trabalhar regiões maiores, porque o creme ele também vai, né, consigo massagear, consigo ter um deslizamento e a grande penetração. Então, com o creme e o gel, consigo trabalhar regiões maiores, né? E o gel, por ter o óleo, ele além de conferir, né, uma ação terapêutica pelo uso, né, dos extratos ali, dos extratos dos princípios ativos das ervas, ele também vai promover uma hidratação da pele, porque ele vai ter ácido graxo na composição que evita a perda de água pelo tecido e promove uma reidratação cutânea. Então a nossa pele fica lisinha, gostosinha, maravilhosa. Já as pomadas elas geralmente são usadas para tratar regiões menores, então você vai pegar ali uma pontinha de dedo, vai passar numa região específica, seja rosto, corpo, enfim, pode ser usado também em qualquer parte do corpo, mas geralmente para trabalhar regiões menores, não numa massagem ou algo assim. Por quê? Porque dentro da fitoterapia, as pomadas elas são feitas usando lanolina e vaselina, que são bases bem gordurosas, bem espessas, que não tem nem total penetração pela pele e não tem como a gente deslizar, porque ela gruda assim, é bem grudentinho. E então elas são usadas para trabalhar regiões específicas, tá? É bastante comum também na formulação das pomadas o uso do toicinho ou gordura animal, né? Os preparos mais tradicionais, mais de uso popular.
E também poderia ser usado, né, o toicinho ou uma gordura animal com a cera como base para a diluição das tinturas, né? As pomadas, elas são feitas usando especificamente a tintura. Eu, quando trabalho com as pomadas, eu gosto muito de usar os óleos vegetais, porque aí a gente sai, né, da ideia da lanolina e do óleo animal, que vão ter restrições para públicos veganos, vegetarianos, enfim. A gente consegue levar, né, uma acessibilidade a um maior número de pessoas. E também porque os óleos vegetais, eles vão ter uma série de ações já específicas da planta de onde eles são extraídos, né? Então a gente consegue ali já numa formulação de base propriedades incríveis a partir do uso dos óleos vegetais. Então eu faço as pomadinhas usando o óleo vegetal e a cera. Então as pomadas especificamente para trabalhar regiões um pouco menores e usando as tinturas. Tanto o gel como o creme a gente pode usar tintura ou extrato glicólico na hora de fazer a formulação. Então, acredito que seja isso, espero que tenha ajudado vocês um pouquinho a compreender melhor as diferenças. E a gente volta a conversar então sobre outros temas, mandem perguntas, dúvidas, o que vocês gostariam de ouvir. E vai ser um prazer. Até mais!